Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa da Luciana, e também agradecer o convite, para participar desse evento como palestrante também. E eu agradeço ao Marcos, mas a toda a equipe de assessoria especial do controle interno do MEC, que é muito acessível e que promoveu essa aproximação. Sobretudo, em primeiro lugar, agradecer essa disponibilidade que sempre percebemos quando precisamos dialogar com vocês de alguma forma. Bom, pessoal, eu fui convidada a participar dessa mesa. Eu sou Marília Matsumoto, sou auditora do Instituto Federal de Alagoas desde 2011. Fazem exatos 12 anos, 2 meses e 24 dias que sou auditora. Contando os dias. Antes disso, eu havia trabalhado com uma outra política. Eu havia trabalhado no Ministério da Saúde com a parte de fiscalização de convênios. Parecido, mas não tanto. São duas políticas públicas sociais, são duas atividades parecidas, vamos dizer assim, fiscalização de convênio e auditoria, mas na verdade, na alma, não é não. E aí eu trago hoje, a convite dos colegas, um pouco das peculiaridades da auditoria interna no controle da política educacional. Bom, esse sotaque bonito que vocês estão escutando aí, ele é lá de Alagoas. Alguns colegas já me conhecem, e aí dá para perceber que eu não sou daqui. Sou de Maceió, mas essa cidade aí é a cidade de coração, a cidade da minha família, que é Marechal Deodoro, primeira capital do estado, cidade histórica. E eu cresci aí na porta dessa igreja, que é a igreja matriz de lá, em frente à casa da minha avó, na parte alta da cidade. E nos meus 37 anos eu nunca escutei esse sino aí dessa torre Badalá. Tá lá só de enfeite. Foi construído lá no século XVII, mas a gente não ouve mais o sino Badalá, até por questões estruturais, enfim, com o tempo deteriorou a construção. Mas quando ele foi construído, ele tinha uma função muito importante. Ali aquela região, ela sofreu muitos ataques, muitas invasões francesas. Então o sino badalava lá e as pessoas corriam para o ponto mais alto e central da cidade, da vila, no caso, na época, para descobrir o que foi que tinha acontecido. O sino badalava, todo mundo corria, os franceses estão invadindo, corre para proteger a vila. O sino badalava, é um incêndio, corre para apagar. O sino badalava, porque os sinos tocam, dobram, aquela famosa frase, que em algumas obras já trazem, porque os sinos dobram, alguém que tinha falecido, enfim, eles iam resolver. E aí eu fiquei pensando que quando eu entrei há 12 anos, 2 meses, 24 dias na auditoria interna, a gente tinha um papel parecido com o cinema. Vejam bem, quando eu entrei na auditoria, assim, nos primeiros trabalhos, a gente fazia assim. Veja se os auditores aqui se identificam. A gente vai fazer uma auditoria no almoxarifado. E a gente ia lá com um checklist e perguntava, na sua planilha, quantas resmas tem aqui? E aí, a pessoa lá do almoxarifado dizia, 300 resmas. A gente ia contar as resmas. E aí a gente botava no relatório. A pessoa do almoxarifado disse que tinha 300 resmas, mas foram encontradas apenas 298 resmas. E a gente recebia como resposta do gestor, claro, qualquer tipo de justificativa. Enfim, molhou e a gente esqueceu de colocar na planilha, e alguém pegou e a gente só colocou alguns minutos depois. E a gente não resolvia nada. A gente fazia um simples comunicado e vida que segue. E aí, alguns anos depois, a gente foi percebendo que a nossa atividade foi mudando, a nossa forma de atuar foi mudando. A gente passou a prever algumas coisas. Olha, uma forma que não vai permitir que você chegue no cais. Olha, aquelas águas são mais tranquilas. Se você for por ali, você vai chegar mais rápido, vai economizar recurso, vai chegar com segurança. Então, a gente percebe que houve uma evolução em muito pouco tempo. Porque, pessoal, 12 anos foi ontem. Eu cheguei ontem. E quando eu olho para trás e vejo a transformação nesse período,
é empolgante, né, na perspectiva do que vai acontecer daqui para frente. Porque eu fico pensando, daqui a 12 anos, como é que a gente vai estar trabalhando. Né? E aí eu já não quero mais ser faroleiro, eu quero ser, sei lá, um satélite espacial, algo do tipo, né? Bom, mas a mesa é para falar um pouco sobre peculiaridades, né, do controle na educação, da política educacional. E há pouco tempo, eu li um livro, A Insustentável Leveza do Ser. Não sei se vocês já leram, um livro muito bom, recomendo. Mas tem um personagem que é médico, e num trecho ele disse que todo médico é igual. Todo médico, em qualquer lugar do mundo, ele é igual. E eu fiquei pensando, se todo auditor interno, governamental, em qualquer parte do mundo, é igual. E assim, né, nas minhas reflexões, nos meus estudos até para trazer aqui, eu percebi que sim, somos todos iguais, não temos peculiaridade enquanto auditores internos governamentais. O auditor interno governamental, que está no MEC, ele vai fazer um trabalho igual ao auditor interno governamental que está em qualquer outro ministério, trabalhando com qualquer outra política. Claro, guardadas as devidas proporções estruturais, claro, que uns, né, mais menos com relação à estrutura, mas com relação à atividade, ou como deveria ser, somos todos iguais, não somos peculiares. E aí, o que é peculiar na nossa atividade? Assim, né, eu ia trazer assim, uma forma de suspense, tchan, 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 só que já foi respondida aí o dia todo, né, desde de manhã que a gente fala na peculiaridade da política educacional, né, que é uma política sim especial, que é sim uma política que é base para outras políticas, que é uma política que permeia outras políticas. Né? A nossa peculiaridade reside aí. O nosso trabalho especial está em alcançar os objetivos e desenvolver essa política da forma como ela deve ser desenvolvida. A própria, e aí eu trouxe assim, dois aspectos. Né? O legal, eu trouxe só a Constituição, né, para a gente não esgotar, e trouxe o aspecto da literatura acadêmica, o que é que fala da nossa política. Né? Mas aí a Constituição, de forma bem resumida, eu não vou ler, mas ela diz que a educação prepara para o exercício da cidadania. Pessoal, se a gente for pensar, essa política da educação, ela prepara para você usar todo o resto da Constituição. Você vai pegar a educação, vai preparar a pessoa para tudo o que a Constituição traz, direito e dever, o que quer que seja. Então, essa é a política que é a política. É a política. Não querendo me gabar com as outras políticas, mas é a política. E aí eu trago em Martins, daqui a pouco de Frigoto também, dois aspectos que eu acho muito interessantes, né, e que me elucidaram algumas questões, né, do desenvolver dos meus trabalhos. São dois autores com quem eu me identifico. Eu não só sou trabalhadora da política educacional, mas eu também sou militante da política educacional, me identifico com os resultados que a política educacional pode trazer. Então, alguns autores, como Martins, Paulo Sérgio Martins e o Gaudêncio Frigoto, eles me inspiram nas suas obras, e por isso que eu trouxe hoje. Mas vejam, esse trecho do Martins que fala que a política educacional volta-se para o indivíduo não como consumidor, mas como cidadão detentor de direitos. E esse cuidado nas instituições federais de ensino, de enxergar, né, o nosso público como cidadão, né, detentor de direitos, e não como consumidor, para mim foi acalmante naquele momento em que a gente começou a contabilizar os nossos benefícios. Eu trago assim bem diretamente para os auditores. Eu, quando comecei a contabilizar os benefícios da minha instituição, eu fiquei um pouco ansiosa em ver os colegas contabilizando assim 300 bilhões retornaram para a universidade. Mas assim, recursos e recursos, e sim, é importante, se os recursos não estavam sendo usados para o que deveria ser usado, ele deve retornar para a instituição para ser melhor investido. Mas me causava ansiedade em não enxergar os benefícios quantitativos financeiros. Isso me causava um certo, o que é que eu estou fazendo de errado aqui na auditoria? E aí, como eu disse, autores como o Paulo Sérgio Martins me situaram qual era o meu papel ali na instituição. Não era apenas retornar
valores financeiros, não era apenas devolver dinheiro para a instituição, mas fazer com que a instituição utilizasse bem aqueles recursos que estavam sendo distribuídos para ela. Então, se eu não encontrei, né, aquele benefício, mas eu encontrei outros benefícios qualitativos, era tão valioso ou até mais valioso quanto considerando o que o autor traz. Além disso, o Gaudêncio Frigoto, né, ele traz que a escola, os processos formativos, junção dentro da sociedade, mas aí eu quero assim, destacar esse trecho final, que ele fala que a desigualdade social se reflete na desigualdade educacional. Né? E aí, o nosso papel enquanto auditor, dentro de uma instituição federal de ensino, ele encontra aí nessa desigualdade educacional, né, de forma muito palpável, nos objetos da nossa auditoria, nos riscos de cada um desses objetos e objetivos institucionais. Muitas vezes os objetivos institucionais, daqui a pouco eu vou passar, ele dialoga diretamente com a desigualdade social, que é uma realidade dentro das nossas instituições. É uma realidade dentro das instituições federais de ensino. E aí, entendendo que qualquer auditor interno governamental, não peculiar, deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem os seus objetivos, a partir de todo o resto que vocês já sabem, mas que a gente deve auxiliar as instituições a alcançar os seus objetivos, entendendo que os objetivos das instituições, assim como os autores anteriores disseram, e a Constituição traz, é diminuir essas desigualdades. Essa é a chave da nossa peculiaridade. Se eu pudesse resumir a minha fala aqui, eu diria isso. A peculiaridade do auditor que trabalha numa instituição federal de ensino é essa, é auxiliar a organização pública a diminuir a desigualdade educacional. E a realidade de muitos de nós, eu vou passar um pouco, vou adiantar um pouco, a identificação com esses problemas, né, diversos e complexos, como a gente até conversava ali no horário do cafezinho, como a gente está num país continental, com muitas desigualdades também regionais, a gente encontra estruturas e problemas diferentes. Mas se eu colocar aqui, se a gente fosse fazer uma enquete, acredito que todos nós já tratamos em algum momento com algum assunto relacionado a esses problemas, ou direto ou indiretamente. E daí, o que é que a gente pode fazer? Tá, já sei que o nosso objetivo é esse, auxiliar a instituição. E aí, o que é que a gente pode fazer? Enfim, não é mais surpresa, porque os colegas falaram, né, deram spoiler antes, mas é trabalhar baseado em riscos. Né? A partir dos objetivos institucionais, vou voltar um pouco, a partir aqui da definição do nosso objeto, do universo de auditoria, a gente já enxergar na nossa instituição o que é prioridade. É durante a realização de todo o processo de auditoria, trabalhar de forma dialogada. A princípio, né, no primeiro momento com a gestão, mas com toda a comunidade acadêmica. Todas as instituições têm, de alguma forma, os seus objetivos definidos. Né? Eu trouxe aqui o do MEC, né, o mapa estratégico do MEC. Não sei se todo mundo conhece, eu vou perguntar ao Marcos aqui que diga quais são os objetivos do MEC. Estou brincando, Marcos. Mas, de alguma forma, os nossos objetivos, eles se encontram, né, das nossas instituições, eles se encontram com o objetivo do MEC. Né? Não vou trazer, não dá nem para ler, até a Luciana disse, olha, não vai dar para ler não, só para mostrar que a gente tem um mapa estratégico também no MEC, mas a gente também tem um mapa estratégico na nossa instituição. E é dele que eu parto, lá no IFAL, para fazer o nosso planejamento de auditoria. Né? Porque foi no mapa estratégico, foi no nosso planejamento estratégico, que a comunidade acadêmica, de forma participativa, como são elaborados, né, os PDIs, estabeleceram quais são os seus objetivos, quais são as suas prioridades. E aí, já dialogando com os meus colegas que dividem essa mesa comigo, eu falo que a auditoria na educação é uma ação coletiva. Né? Eu vou até, não sei se me corrigir ou me complementar com a fala da mesa anterior, é uma ação colaborativa. Né? Talvez se complemente, coletiva e colaborativa. E aí, case e falta, só falando de forma, mas é porque é a minha realidade. Case e falta.
Até 2019, nós não tínhamos corregedoria nem ouvidoria. A auditoria era uma. Em 2019, estruturada a corregedoria e a ouvidoria, a primeira coisa que fizemos foi sentar numa reunião, definir o que era a atribuição de cada um, mas no papel. Olha, isso é o papel da auditoria. Se acontecer isso, foi assim, uma reunião longa mesmo, e definimos alguns fluxos nossos, fluxos da instituição. Normatizamos, e aí a nossa vida mudou, mas assim, da água para o vinho. Fazer esse processo deu um pouco de trabalho, né? Sentar, dialogar exaustivamente, isso é meu, isso é seu, isso não é meu, isso não é de ninguém, e empurra para lá e puxa para cá. Mas depois daí, desde 2019, nossa vida melhorou 100%. E eu acredito que todo o processo na própria instituição, até mesmo o diálogo com os gestores, mudou mesmo para melhor, né? Ficou melhor qualificado, foi melhor qualificado. Porque o nosso papel de relacionar o que foi planejado ao que está sendo monitorado para alcançar os objetivos, passou a se concentrar nisso. A gente falava também, agora há pouco no horário do cafezinho, que às vezes a gente recebe assim, saiu aí um novo decreto que trata, e às vezes os colegas da auditoria dizem assim, poxa, já vem mais uma coisa para a auditoria. Às vezes a gente fica até um pouco ansioso, olha, saiu uma normativa que está, e assim, não necessariamente é nosso, mas por dificuldades estruturais das instituições, acaba vindo para a auditoria. E a gente não consegue fazer o que de fato é a atividade de auditoria. O que de fato a gente deve fazer, que é verificar se o que está sendo realizado, né, através de diversas formas, eu trouxe aqui só de forma exemplificativa, mas de diversas formas de monitoramento, o que foi planejado para que a gente possa avaliar por qualidade, possa avaliar e entregar para a instituição o resultado dessa nossa avaliação para ajudá-la a alcançar os objetivos de fato. Então, pessoal, assim, já finalizando, né, eu trago aqui que a conexão entre os resultados dos nossos trabalhos e a melhoria dos indicadores deve levar ao aperfeiçoamento das políticas públicas e diminuir as desigualdades. Mas aí de forma bem reflexiva. É isso que estamos fazendo. A gente já chegou, como disse, né, no papel do faroleiro. O faroleiro já está fazendo isso de fato. Né? O que é que a gente pode fazer a mais daqui a 12 anos? O que é que a gente vai estar fazendo que a gente ainda não faz hoje para ajudar as nossas instituições a alcançar esses objetivos da política pública educacional? Bom, como aqui é uma mesa, né, eu vou me colocar à disposição para conversar com vocês sobre essas questões e outras mais que vocês trouxerem. E já encerro aqui a minha participação, né, mas aí vou me exibir um pouquinho mais, né? Eu só trouxe foto de Alagoas, assim, né? Foto, né? E aí eu vou me exibir também, trazendo aqui um conterrâneo meu, Graciliano Ramos, né? Que na sua obra-prima Vidas Secas, ele disse: se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito. Eu acho que essa é uma característica do auditor interno governamental, né? E eu acho que foi isso que nos trouxe essa evolução, né? Nesses 12 anos e continua nos impulsionando para que a gente avance cada vez mais na nossa atividade, para auxiliar o nosso país a superar essas desigualdades que a gente vê, não só sociais, né, mas como a gente viu aí que o Gaudencio Frigoto trouxe, que se reflete dentro das nossas instituições. Muito obrigada pela atenção de todos e já vou passar para os colegas para que depois a gente possa conversar.